Vamos iniciar o nosso estudo, livro Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Como nós vimos na nossa reunião passada, o apóstolo Paulo está aqui na sua segunda viagem missionária. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Esses primeiros 5 versículos, eles nos trazem alguns ensinamentos importantes. Primeiro, foi nesta viagem que Paulo encontrou seu discípulo Timóteo, aquele a quem ele escreveu 2 cartas. E a gente vê que ele era ainda um jovem, e ele era um jovem que dava bom testemunho da palavra. Ele era reconhecido como um discípulo sério, um homem idôneo. E Paulo o levou com ele nesta viagem. A gente vê também aí que Paulo fez uma concessão aos judeus daquelas cidades, circuncidando o jovem, porque ele não era judeu, para evitar criar algum tipo de situação com os costumes judaicos. Ainda o ministério de Paulo não estava estabelecido na sua plenitude. A gente vê que ele está iniciando as suas viagens e ainda depende da igreja de Jerusalém. Nós vemos aí no versículo 5 e no versículo 4 que eles carregavam com eles um decreto da igreja de Jerusalém estabelecendo as regras para a convivência da igreja. E por onde eles passavam, eles apresentavam esse documento. Isso mostra que o apóstolo ainda não tinha definido a doutrina que ele depois nos legou através das suas cartas às igrejas, que são as epístolas. Por esta razão, ele levava consigo esta carta, aonde um mínimo de regra estava estabelecido para a convivência com os irmãos. Nos nossos dias, nós temos uma confusão bastante acentuada nas igrejas evangélicas, principalmente nas igrejas pentecostais, porque elas não têm regra nenhuma. O evangelismo ele se caracteriza pela ausência de uma doutrina e regras que sejam claras, que todas as igrejas possam seguir. Não quer dizer que se iria fundar um órgão para dirigir as igrejas, mas é necessário que se formule um mínimo de regras para que a igreja caminhe em segurança e elas possam ser confirmadas na fé em Jesus. Isso não existe nos nossos dias. Por esta razão, cada igreja ou organização
faz as coisas do jeito que quer. Isso caracteriza o estado do cristianismo dos nossos dias. A Igreja Católica, por exemplo, ela se organiza de uma forma hierárquica e estabelece alguns conceitos para que as práticas possam ser semelhantes. As igrejas protestantes, que nasceram na época da Reforma, Igreja Luterana, Batista e Presbiteriana, que são as principais, eles possuem regras, pelo menos um fundamento de crenças e credos para que a igreja tenha uma determinada harmonia e estabilidade. Mas a gente vê também que, mesmo nessas igrejas presbiteriana, batista, luterana, nós encontramos uma variante de cada igreja. Já temos uma presbiteriana independente, temos uma presbiteriana com outras denominações, batista livre, batista do Espírito Santo. As dissensões, elas vão sendo criadas dentro dessas igrejas. Cada partido que surge funda uma nova comunidade. E é por essa razão, por esse motivo, que a gente vê essa multidão de igrejas e cada um faz lá dentro aquilo que quer. Isso é um mal muito grande, porque não há harmonia entre as comunidades. E isso faz com que possa aparecer abusos também de toda a ordem. Enfim, antes do fim dos tempos, iria acontecer mesmo estas coisas. Até aí está entendido direitinho? Podemos seguir? Então nós vemos a importância dessa introdução do encontro que Paulo teve com Timóteo, que era um jovem bastante dedicado, de bom testemunho, e vemos que eles carregavam com eles um decreto que havia sido escrito lá na igreja de Jerusalém para orientar as comunidades cristãs. Versículo 6. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. A gente vê que o Espírito Santo, a gente não sabe por que meio que era essa ação, ele impedia Paulo de ir em determinado sentido. Ele diz aqui que o Espírito Santo impediu, mas pode ter sido uma ação subjetiva. Não que o Espírito houvesse aparecido a ele em forma de anjo, ou através de um anjo e dado a ele um sinal, dizendo, não vá por aqui, mas vá para outro lugar. Há outras situações em que Jesus encontra com o Senhor em sonhos. O Senhor lhe fala para onde ele devia ir. Mas neste caso aqui, que ele afirma que houve um impedimento. Pode ter sido um impedimento físico, alguma coisa que o impediu de viajar, e isso foi creditado ao Espírito Santo. E pode ter sido mesmo, pois o Espírito tem poder sobre todas as coisas. No versículo 9, a gente tem uma passagem bastante controversa e discutida, onde Paulo teve durante a noite, ele estava em Troade, ele teve uma visão, e nessa visão se apresentou um homem da Macedônia, ele rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. O que acontece com Paulo é que ele tem uma visão durante a noite, pode ter sido um sonho, ou pode ter sido durante a sua oração. E essas visões, elas podem acontecer com qualquer um de nós que somos crentes. E quando elas acontecem, elas têm uma finalidade de nos instruir em alguma coisa. E geralmente, as visões, quando são verdadeiras, elas trazem consigo a interpretação.
Algumas pessoas acham que a gente que é pastor tem o dom para discernir os sonhos. E até nos enviam cartas contando os seus sonhos e querendo que a gente diga qual é o significado. Todo sonho que alguém precisa interpretar para o sonhador não passa de sonhos. É coisa que a sua mente, a sua imaginação e outros fatores geram durante o sono da pessoa. Quando a experiência é espiritual, quando acontece uma visão, como no caso de Paulo, ou quando a gente sonha um sonho espiritual, ele traz consigo a interpretação. Você vê e sabe o que é que você está vendo. Assim que você acaba de sonhar, geralmente você acorda e está bastante impressionado e tocado por causa daquele sonho. É diferente do sonho que a gente tem naturalmente, em que a gente sonha durante a noite, acorda no outro dia e vai lembrar vagamente do que nós sonhamos durante a noite. Não é difícil discernir, separar as duas coisas. Os sonhos espirituais são consistentes. As visões são consistentes. Sonhos psíquicos, eles variam muito. A gente está numa situação, passa para outra, muda para outra, enfim. Os sonhos, eles refletem o nosso mundo de preocupação, de medo, de incerteza, de insegurança. Tá bem? Aqui nessa passagem, nós temos um agravante em que Paulo viu um homem que vinha como lhe pedir para ir até a Macedônia para ajudá-los. Ajuda-nos. Ora, este homem era um homem vivo. Era uma pessoa que estava lá na Macedônia e que durante o período do sono foi até Paulo para pedir a ele numa visão que Paulo fosse à Macedônia para poder ensinar o evangelho. Então, o que nós podemos deduzir daí é que durante o sono, a alma de uma pessoa ela pode se deslocar para lugares espirituais. Ela pode se mover na mesma dimensão em que vivem os espíritos e os anjos. Essa visão, ela deixa muito claro isso. Ou o Espírito Santo teria inventado essa visão. Algumas pessoas afirmam que o Espírito Santo inventou e criou essa visão apenas para Paulo ir lá para Macedônia. Mas por que é que eles preferem dizer que é uma invenção do Espírito Santo? Para não admitir que a alma, ela existe separada do corpo. Ela pode se separar do corpo em determinadas circunstâncias para viver uma experiência espiritual. Ora, isso acontecia com os profetas. O próprio Paulo foi levado ao terceiro céu em espírito. Ele disse que nem sabia direito se tinha ido no corpo ou fora do corpo. Mas se ele disse isso, é porque ele acreditava que havia as duas possibilidades. Os irmãos percebem? Então nós temos que começar a abrir um pouco esse universo do ocultismo. A igreja não pode fechar as portas para isso e dizer que isso é coisa do diabo. Nós temos que entender que existe um mundo invisível que está aqui do nosso lado, aonde estão os demônios, os anjos, onde habita o próprio Criador. E esta passagem deixa muito claro. Um homem que morava lá nessa região da Macedônia foi até Paulo durante a noite, fora do seu corpo possivelmente, para chamar, dizer: Paulo, venha nos ajudar. Nós temos que abrir o nosso coração para compreender essas realidades. Eu acredito que este homem estava de posse do seu corpo espiritual. Paulo fala sobre a existência desses corpos, né? Do corpo físico, carnal, temporal, que é esse que morre, e do outro corpo que é o espiritual, aonde nós temos uma existência relativa depois que nós falecermos. Nós vamos existir ao lado do Senhor, ao lado dos anjos, de posse desse corpo, até a volta gloriosa de Cristo, quando então será estabelecida a condição definitiva do corpo e da alma para viver na eternidade, né? Segundo a teologia que nós conseguimos entender na Sagrada Escritura. Tá bem? Então não se pode negar que as pessoas têm um corpo espiritual. Essa doutrina que diz que o sujeito fica dormindo depois da morte
é uma doutrina que não tem fundamentação na Escritura. Eu digo no conjunto dos ensinamentos. Não adianta você pegar uma passagem lá isolada e falar, está escrito isso aqui. Existem 10, 20 passagens que dizem o contrário. Aí você que é adepto da ideia, você não considera aquelas passagens. Mas se nós quisermos aprender a verdade da Escritura, nós não podemos ler uma frase e falar, aqui está a verdade. Não. Nós precisamos de ver na Escritura inteira, para a gente conhecer o conjunto dos ensinamentos, que existe um outro lado. E aqueles que morrem estão bem vivos do lado de lá, isso a Escritura deixa claro. Quem não quiser aceitar é um problema dele, mas nós temos que ensinar a verdade, com todas as consequências. Alguns pastores dizem, mas isso é coisa do ocultismo. Será que o ocultismo não tem alguma razão a respeito das coisas que estão aqui? Não são coisas do ocultismo. Está aqui, se você não quiser ver. Se você quiser inventar uma teoria escabrosa aí para ensinar isso aqui, fique à vontade, mas o que está escrito aqui é claro. Durante uma visão, um homem apareceu para Paulo e diz, vem nos ajudar aqui na Macedônia. Ponto. Para mim, é o homem que foi até ele, em sonho. Agora, se foi com o corpo espiritual, se foi com o corpo físico, essa é uma outra questão. Eu acredito que é o corpo espiritual mesmo. Porque os profetas, eles se projetavam no mundo espiritual para ter as suas visões. Fui arrebatado em espírito. Em espírito fui arrebatado. Até o terceiro céu, enfim, aos planos celestiais, onde eles eram mostrados as profecias. Mas se nós passarmos a crer nestas coisas, é evidente que o horizonte vai se alargar. Nós vamos compreender melhor a Escritura Sagrada. Vamos deixar de ter medo da morte, porque a morte é só uma passagem para uma outra dimensão, para um outro lugar, que está aqui bem do nosso lado. Nós só não vemos, mas está bem aqui perto. Está bem? Agora, como nós vamos estar do outro lado, depende da maneira como nós vivemos o amor de Deus. A situação da alma do outro lado depende de como ela viveu a sua fé, como que ela viveu o amor de Deus na pessoa de Jesus. Ela vai estar nas regiões celestiais, nas regiões da morte ou nas regiões infernais. Todas estas coisas possuem fundamentação bíblica na Sagrada Escritura. Na verdade, não é ocultismo. É uma verdade que todas as pessoas precisam reconhecer. Alguma dúvida, irmãos? Alguém aqui já teve alguma experiência dessa natureza? Teve a impressão de estar em um lugar com alguém? Já tiveram? É uma experiência muito comum, viu, irmãos? E quanto mais perto do Senhor a gente estiver, quanto mais envolvidos com a igreja, com a fé, mais a gente tem possibilidade de viver estas experiências. Quanto mais envolvidos com o mundo, mais nós vamos sonhar com o espírito do mundo. Com Deus, sonhamos mais as coisas celestiais. A questão toda está no fato de que a gente precisa querer saber das coisas espirituais, das coisas celestes. Jesus não falava as coisas do Espírito publicamente, vocês sabem disso. Porque o homem comum, ele não se interessa pelas coisas do Senhor. O homem comum, o homem da rua, aquela pessoa ali, simplória, ela não tem interesse. Mas não quer dizer que todas as pessoas devam viver uma vida com tal simplicidade. As pessoas precisam buscar para encontrar. Elas precisam bater para que a porta possa se abrir. Nós temos que ter interesse em conhecer os mistérios de Deus e o Espírito Santo vai nos revelar. Se nós não tivermos interesse, nós vamos ficar na mediocridade. Mediocridade assim, no bom sentido. Não sei se pode haver mediocridade no bom sentido, mas, enfim, a nossa vida vai ser uma vida comum. Agora, não pense que você, só por crer em Jesus, depois da morte do teu corpo, que você vai estar lá em cima, perto dele. Não é bem assim não, viu? Para estar perto do Senhor, nós temos que ter valores espirituais. Nós temos que ter esforço na prática do bem, esforço para buscar entender a palavra de Deus e todos os seus mistérios. Quem puder, siga. Quem não puder, paciência.
se contente com as migalhas que caem da mesa do Senhor. Não é verdade? Eu prefiro estar com o Senhor na mesa, servindo o Senhor. Aí é de cada um. Mas tem alguns irmãos que, infelizmente, querem manter as pessoas sob a sua tutela. Eu falo aí de pastores que são crentes nessas coisas e querem que as pessoas acreditem naquilo que eles acreditam. Quando chega numa questão assim, prefere saltar, inventar uma coisa qualquer, não ler a lição, para não ter que dar explicações. Mas que existem as explicações, existem. Mas a pessoa precisa querer aprender. E são poucos os que querem aprender, na verdade. A maioria se beneficia da igreja, mas servir Cristo como um servo do Senhor, como alguém que quer exercer os seus dons espirituais, são poucos. São poucos. Talvez 20% da igreja, se for, muito. É muito ainda. No mais, o povo quer se beneficiar. Fazer o quê? Vamos beneficiá-los com as dádivas de Deus e vamos cuidar da nossa vida, do nosso desenvolvimento, do nosso aprendizado. Vamos estar mais perto do Espírito para que Ele se revele a nós. Ele se revela a nós. O Senhor quer nos revelar toda a verdade. Vamos seguindo aí com a leitura. Logo depois desta visão, versículo 10, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então Paulo e Timóteo foi lá para Macedônia. Possivelmente, ele estava acompanhado de Lucas. A gente vai ver aqui na frente que a partir desse capítulo, o narrador começa a se incluir no meio da história. Navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. Então a pessoa que está escrevendo o livro, que foi Lucas, ele estava junto com Paulo e junto com Timóteo. Essa cidade de Filipos é onde havia aquela comunidade que Paulo escreveu a carta aos filipenses. Eram irmãos lá dessa comunidade. E nesse lugar, no dia de sábado, segundo o versículo 13, havia perto de um rio, um lugar aonde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Lá na beira desse rio havia um local onde as mulheres iam orar. E no meio delas havia uma mulher chamada Lídia, que é a chamada vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. E ela ouviu atentamente a palavra dos apóstolos. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então a Lídia acabou forçando um pouco para o apóstolo ficar alguns dias na casa dela. Ela era uma mulher comerciante de uma seda, né? E dizem que ela tinha muitos recursos. Alguns estudiosos afirmam que ela ajudou Paulo no seu ministério, financeiramente. As mulheres sempre ajudavam os mestres, mas era em secreto. Não era uma coisa pública. Jesus também teve a ajuda de muitas mulheres que se converteram ao seu ministério. No caso de Paulo, dizem que essa mulher teve um papel importante no seu ministério. A Lídia. A gente vê aqui o carinho e até uma certa intimidade que o apóstolo tinha com a Lídia,
quando a gente lê a carta aos Filipenses. Ela tinha 2 filhas, que eram 2 moças briguentas. Então Paulo, na carta aos Filipenses, a esta igreja, pede que as 2 procurem viver em paz uma com a outra. Então Paulo tinha uma certa intimidade com a casa de Lídia. Seguindo aí com a nossa leitura, aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora o espírito saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados, à presença dos juízes. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Então Paulo acabou arrumando uma confusão ali por causa de uma moça que tinha um espírito de adivinhação. E ela adivinhava as coisas e havia pessoas que exploravam essa adivinhação e ganhava um certo dinheiro. E ao ver os apóstolos ali na cidade, esse espírito, a semelhança de passagens da vida de Jesus, saiu atrás dos apóstolos e dizendo que eles eram homens de Deus. E ficou incomodando durante dias, onde eles iam, ela ia atrás e anunciando essas coisas, até que Paulo ordenou que o espírito maligno se retirasse. E assim aconteceu. E logo os senhores, vendo que eles iam ter um prejuízo financeiro com isso, eles mandaram prender Paulo e Silas. Amém? A gente vê aqui que o apóstolo, se fosse seguir uma lógica, ele não deveria mandar o espírito embora, porque o espírito estava confirmando que eles eram homens de Deus. Mas este espírito, ele era perturbador. O Espírito Santo não perturba ninguém. Ele ficava ali atrás dos apóstolos, gritando e dizendo e anunciando que eles eram homens de Deus, a ponto de Paulo expulsar o espírito da moça. Expulso o espírito, acabou a adivinhação. E daí o lucro dos seus senhores foi embora. E eles resolveram prender o apóstolo com acusações que não tinham fundamento. Nós temos que ter cuidado no ministério com toda forma de elogio. Algumas pessoas pensam que ao elogiar alguém está ajudando. Não é bom o elogio na igreja, porque nós já somos vaidosos do berço, né? A gente já nasce com vaidade do berço. Então, se alguém bota um foguinho na nossa vaidade, logo a gente está achando que é um profeta, né? Então, nós temos que evitar isso na igreja. Ah, você é maravilhoso, você é uma bênção, essas coisas não devem ser ditas. No máximo, olha, teu serviço ficou bom. Nunca ótimo. Maravilhoso, jamais. Não diga isso na igreja. Maravilhoso é Deus, né? Então, seu serviço ficou bom. Está de bom tamanho que você fez. É o Espírito de Deus. Então, se nós fazemos um bom trabalho, é Deus. Se nós fazemos um trabalho ruim, é nós que fazemos. É simples, né? Se não prestou, somos nós. Se ficou bom, é Deus. É isso que nós devemos usar para a nossa medida na igreja. Evitar o elogio. O elogio nunca é uma coisa satisfatória, né? É diferente da gente ter gratidão, reconhecer o irmão que trabalha, que serve na igreja, mas nunca fazer publicamente referências a esse serviço. Há ocasiões em que nós vamos nos dirigir à igreja e podemos fazer uma referência a alguns irmãos mais velhos que prestam serviço a Cristo, que estão conosco já há muito tempo,
que tem nos ajudado a sustentar a causa da igreja, mas as coisas precisam ser bem colocadas para não parecer que o sujeito é especial. Ninguém é especial, na verdade, né? Você pode tirar qualquer uma das colunas da igreja, ela continua de pé. Vai ter uma pessoa que não pode faltar. A igreja tem que caminhar por si mesmo. É como o pessoal dizia lá pro Batista, né? Nós somos filhos de Abraão, como se isso fosse uma grande coisa. Ele dizia, filhos de Abraão, o Senhor tira das pedras se precisar. Então, não somos nada. Nós temos que nos alegrar por estarmos na casa do Senhor, servindo o Senhor. Mas não achar que a gente faz alguma coisa especial. Jesus disse isso para os discípulos. Eles iam caminhando, certa feita, por uma estrada, o Senhor ia à frente e eles atrás, né? E aquela converseira, aquela coisa, Jesus sabia tudo. Aí ele percebeu que eles estavam discutindo quem que era o melhor entre eles. Ele perguntou, mas o que fazeis de especial? Pronto, acabou a conversa. Na verdade não faz nada. O que fazemos de especial? Coisa nenhuma. Não é? Não podemos fazer nada por nós mesmos. Quando você não está bem lá, tenta melhorar, senão você não consegue. Você tem que pedir a Jesus para te socorrer, ao Espírito Santo. O socorro é imediato. Ele vem e põe a mão sobre você. Você sabe que você depende dele. Então, não fazemos nada de especial. Deu certo é Deus, deu errado somos nós. Pronto, regra fundamental. Tá bem? A multidão se levantou unida contra eles, os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um grande terremoto que abalaram os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. O carcereiro, quando acordou, vendo as portas abertas, as portas da prisão, tirou a espada e queria matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz e disse, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eles pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os, ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, nós vemos aqui que o primeiro passo era ele crer no Senhor Jesus Cristo e ele seria salvo. Ele e a casa dele, os seus familiares. Mas nós vemos na sequência aqui que os apóstolos vão até a casa do carcereiro e anunciam a palavra também aos parentes dele. Os irmãos percebem, né? Não é porque eu creio que a minha casa inteira será salva. Eu tenho que anunciar a palavra a todos da minha casa, para que haja oportunidade deles também serem salvos. E a gente vê aí que o carcereiro lavou os vergões que eles haviam apanhado, né? Havia sido açoitado, como era comum, né? Naquela época. E os seus corpos estavam cheios de vergões. E ele foi batizado, ele e todos os seus. Aí, levando a sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua família. Sendo já dia, os magistrados, os juízes, mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos,
nos lançaram na prisão, e agora, encobertamente nos lançam fora, não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Então, Paulo tinha essas coisas, né? Ele implicava com o sujeito, entendeu? Porque ele sabia usar o fato de ele ser cidadão romano. O pessoal lá não sabia que ele era romano, por isso que deram as varadas nele, prenderam ele e o Silas. Aí o pessoal, a guarda vai lá falar com o juiz e diz: olha, o homem não quer sair, ele quer que o senhor vá lá tirar ele. O senhor que pôs ele lá, ele quer que o senhor vá lá tirar ele, porque ele é romano. Aí os magistrados ficaram com medo, porque naquela época os romanos mandavam em todo mundo. E lá foi o magistrado soltar Paulo. Paulo criou esse embaraço assim, para mostrar que o juiz tinha agido de maneira equivocada. Eles não tinham sido julgados. Como que eles foram condenados? Os quadrilheiros, que eram soldados, foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Amém? Ficou alguma dúvida, irmãos? Entenderam direitinho? Então, o primeiro passo daquele que quer salvar a sua casa é ele mesmo crer no Senhor Jesus. Esse é o primeiro passo. Hoje é um pouco diferente daquele tempo. Nem sempre nós temos liberdade para levar a palavra de Deus a todos os nossos familiares. Mas nós podemos e devemos aceitar a palavra e vamos orando para eles, pedindo a Deus oportunidade para nós apresentarmos a eles o evangelho da salvação. Eu não acho que a ação do Espírito Santo naquela época era diferente de hoje. Eu creio que todo homem que serve ao Senhor tem testemunho do Espírito Santo nos fatos da sua vida. É que a Escritura, ela resume muito o tempo. Ela fala dos principais eventos em que o Espírito Santo esteve manifestando na vida do apóstolo. Mas ele teve longos períodos também de silêncio, em que ele ficava trabalhando, cuidando das coisas, sem que houvesse algum fato que merecesse ser colocado aqui na Escritura. No resumo que o Lucas fez da vida da igreja primitiva. Parece que é constante, mas há espaço de tempo considerável entre um versículo e outro em determinadas passagens. É a mesma coisa, às vezes passa 1 ano, 2 anos sem uma manifestação mais ostensiva e daí a pouco vem uma manifestação do Espírito muito forte. Isso é como nos encontros, tem encontros que há um derramamento muito forte de Espírito. E aí todo mundo fica aéreo, né? Chora, fica alegre. E depois a gente acha que no outro encontro vai acontecer a mesma coisa. Não acontece. O Espírito Santo está ali, mas não há um derramamento muito forte. E passa um longo tempo sem que haja alguma coisa mais forte do Espírito. E quando há, todo mundo percebe, porque é um derramamento muito forte, né? Da presença do Espírito Santo. Não sei se vocês se lembram, no encontro que nós tivemos em Atibaia, o primeiro encontro que houve em Atibaia, houve um derramamento muito forte de Espírito. Todas as pessoas que chegavam perto do salão, elas choravam. Ficavam assim, envolvidas naquela alegria, naquela presença que estava ali. Né? O pessoal que nem era da nossa igreja, do nosso grupo, que estavam trabalhando no hotel, ficava todo influenciado, choravam, né, de alegria, por causa da presença do Espírito Santo. Foi, se não me engano, o primeiro encontro que nós fizemos na cidade de Atibaia. Então o Espírito ele manifesta quando ele quer, não quando a gente acha que ele vai vir. É ele que manifesta. A gente tem que aguardar a obra dele na nossa vida. Mas ele faz. O que importa é isso. E todo mundo que tem essa presença, que sente isso uma vez, ele não tem como a gente se desviar mais do caminho. É algo maravilhoso. Olha, eu não acho que o Espírito Santo se manifeste todo dia nessas igrejas, pelo menos da forma objetiva, a ponto das pessoas perceberem. Eu acho que há muita manipulação do sentimento com música e com canto. A gente canta, parece que a gente está com o Espírito Santo, mas nem sempre está, porque a música movimenta as nossas emoções.
Então eu posso sentir uma alegria por causa de um canto que eu estou entoando a Deus, mas não significa que é uma manifestação. A manifestação é diferente. Ela independe de canto, independe de nada. Ela está ali, você entra no lugar, você se sente envolvido naquela luz. É algo muito forte, né? Não tem como você falar que não está sentindo. E ali acontece profecias, renovação, batismos e coisas assim. Mas depende do Espírito. Não há nada que a gente faça que atraia o Espírito Santo. Não tem nada como a gente, quando faz um evento, a gente fica naquela expectativa. Será que ele vem? Será que ele não vem? Daquela forma. Nem sempre ele vem. Porque não tem necessidade nem teria utilidade. Agora, essas manifestações, toda semana o pessoal diz que o Espírito Santo está ali, eu não acredito nisso não. É mais emoção e há uma manipulação da energia que circula as pessoas. Que a gente tem eu acredito, que existe uma energia que a alma irradia em torno dela. Eu acredito nisso, por várias razões. Quando as pessoas estão reunidas com a mesma intenção, forma-se um ambiente coletivo. Esse ambiente pode ser manipulado através de música, através de discursos, pregações, etc. Alguns usam isso para o bem, outros usam isso para o mal. O caso de Hitler, por exemplo. Hitler era um homem carismático. Então, quando aquele povo se reunia diante dele, ele falava, havia uma coisa que envolvia aquela multidão e eles o tinham como se fosse um deus. Assim também existe com alguns pregadores, que conseguem manipular, envolver as pessoas numa energia. Eu acredito que envolve espíritos naquele momento ali. E alguns pregadores provocam esse tipo de impressão que a pessoa está sendo tomada do Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo, é espírito de morto. Espírito de gente, espírito de demônio, tem diversas naturezas. Espíritos que choram, que caem no chão, que dançam, não são espíritos de Deus. A gente tem que aprender a discernir o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma brisa, uma coisa muito diferente. Bem diferente do que a gente vê por aí. Tá bem? Não é fácil ele vir perto da gente, não. Eu gostaria que ele viesse sempre, mas sair de mim é uma virtude, é uma espécie de uma energia que sai de uma pessoa e vai para outra. Jesus tinha essa energia, só que a energia dele era boa, né? Era curativa, batizava. Mas na realidade é a energia do Espírito Santo que passava por ele, como passa por nós também, que somos homens de Deus, pregadores, mulheres que oram, que profetizam. É o Espírito Santo que faz isso. Mas essa energia é real. Só que ela existe também para o lado do mal. Porque é a mesma energia, só que com outra característica. Ela pode ser manipulada. Nos shows, por exemplo, de música, elas são manipuladas pelos músicos. O pessoal que mexe com propaganda, com eleição, sabe como manipular as informações psíquicas que circulam nos meios de comunicação. A televisão é utilizada muito para isso. Vender produtos, criar modas. Há toda uma forma de introjetar essa informação no ambiente psíquico das pessoas. Então, nas grandes aglomerações, podem acontecer muitas coisas, até coisas loucas. No caso, nos jogos de futebol, quando explode aquela torcida e o pessoal enlouquece. Aí sai fazendo loucura. Não sabe por quê, matou, bateu, espancou. Não houve um caso recente no Nordeste que o pessoal invadiu lojas e levaram coisas para casa. Até donas de casa mesmo, entraram na loja, pegavam as coisas e levavam para casa. Depois perguntavam para ela, mas por que a senhora roubou? Eu não sei, todo mundo estava fazendo, eu fiz também. É que ela é movida por uma energia que forma no momento. As pessoas podem ser estimuladas a fazer coisas loucas. Mas isso envolve uma energia, e eu acredito que envolve demônios, espíritos malignos, espíritos mentirosos. Isso existe em grande quantidade. Não pense que eles não estão na igreja, não. Eles estão ali, mais na igreja do que em qualquer outro lugar. Mas eles estão para todo lado, né? Essas são as potestades e os seus anjos que existem do lado de lá. É uma influência muito forte. Não se pode confundir na igreja as manifestações de espíritos, de mortos, ou de demônios, ou de espíritos levianos, mentirosos, brincalhões, com o Espírito Santo. O Espírito Santo não trata nada com brincadeira. O Espírito Santo é uma coisa diferente, totalmente diferente. O dia que ele chegar, você vai saber que é de cima. É muito diferente do que a gente vê se passar em algumas igrejas. Não, isso não é de Deus, não. É espírito de adivinhação ou simplesmente sugestão.
Você fala, Deus mandou falar tal coisa para você. Isso é muito comum em terreiro de Umbanda. Benzedores fazem isso. Se você vai praticar na igreja o que faz no terreiro de Umbanda, ou adivinhar o pecado, os seus pecados na frente da igreja, como a gente vê acontecer em alguns lugares, isso é espírito de adivinhação, não é de profecia. Profecia é diferente. Paulo explica o que é profecia. Na pregação, o Espírito dirige a palavra a você sem que o pregador saiba. Só o teu coração que você fala, olha, ele está falando comigo. Deus está aqui nesse lugar. Ele não sabe, o pastor não sabe. Como é que a palavra foi dirigida a mim? Agora, o Espírito que fala da vida pessoal é Espírito de adivinhação. Esse não é de Deus. Está por aí, fala que são profetas. Não são, não. Não são profetas. Nós tivemos um caso recente que uma irmã tem um irmão que frequenta uma dessas igrejas de profecia. E ela tem um problema, ela está grávida. Aí ele disse que foi lá orar para ela e disse, eu vi que Deus me disse que você vai morrer do parto, que vai sobrar só seu filho. Você precisa orar muito para você não passar por isso e tal. A mulher ficou desesperada, evidentemente. Aí nos escreveu e a gente procurou acalmá-la, né? Até deu um puxãozinho de orelha no irmão dela. Quando se viu o sujeito falar uma coisa dessa para uma mulher grávida. Não tem cabimento uma coisa desse tipo. Então, essas loucuras e sandices que tem por aí, não pode ser do Espírito de Deus. Ora, o Espírito de Deus é sério. Ele jamais diz a uma própria pessoa que ela vai morrer. Não é do Espírito Santo. Não é mesmo? A gente tem que separar essas coisas. Tá bem? Os irmãos também que estão nos ouvindo de longe, tem que ficar de olho na igreja onde frequenta para saber se esse enganador não está por lá. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.